Vamos continuar a partir de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 9 até o 11. Basicamente, vamos pegar aqui a visão do pregador, Kohelet. Observa a vida, então, nesse realismo que temos dentro do livro. E aí vai focar agora na fragilidade da memória humana e na ciclicidade da existência. A princípio pode parecer meio depressivo isso, mas perceber esse ciclo é o que foi e será, né, de maneira que nada é de novo debaixo do sol. E a fragilidade da memória humana. As pessoas têm essa memória curta dentro do texto aí. E é interessante esse verso 9 que ele já começa, né? O que foi, isso há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. No hebraico, essa frase aí, nada há de novo, em tese referia-se a essa questão de nada essencialmente inédito. Então, debaixo do sol temos aí essa expressão técnica também que até designa uma vida terrena, mas limitada muitas vezes pela perspectiva humana temporal. Só que, como foi falado no início do capítulo 1, é uma visão que desconsidera qualquer tipo de intervenção divina, a princípio. Então, é uma visão que tem essa perspectiva humana completamente horizontalizada. Então, não vai ter essa intervenção divina de fato. Então, o que ele está argumentando aqui é que tecnicamente, embora o ser humano ele evolua, as suas tecnologias, as suas circunstâncias, os seus tempos, a própria mentalidade, né, dos tempos ela mude, altere, a essência experiencial humana não. Então, tudo aquilo que tem que ver com o próprio pecado e a essência pecaminosa humana, infelizmente isso daí vai permanecer o mesmo. Seriam os mesmos desejos, os mesmos conflitos, os mesmos pecados e até mesmo as mesmas virtudes se repetem. Então a história, em tese, não seria uma linha reta, mas um ciclo que vai girar em torno dessa busca, então, do ser humano por satisfazer os seus anseios, mas que, no fim de tudo, não vai se mudar tanto, né, em comparação com o ser humano da antiguidade, vamos colocar da Idade Média, da Idade Moderna, contemporânea. Não vai alterar tanto. Entende? O máximo que tu consegue fazer é uma nova roupagem. E hoje em dia, principalmente se você pegar ali o versículo 10, né? Há alguma coisa do que se possa dizer, ver isso é novo? Já foi nos séculos passados, né, que foram antes de nós. O autor desafia a percepção humana, e principalmente essa percepção contemporânea que a gente tem, dessa busca desenfreada pelo que é novo. É um termo hebraico para séculos passados, olamim. Indica tempos remotos, eras distantes, então sugere que o autor, que ele está chamando de novo, é apenas algo que na nossa memória muito fraca esquecemos, mas já aconteceu. Às vezes com a mesma repetição de argumentos, repetição de sentimentos, de pensamentos, os desejos, né? Tudo igualzinho. Só que ele ataca aqui, de certa forma, o orgulho humano de acreditar que a gente descobriu algo, inventou algo novo que muda totalmente a natureza das coisas. Então a estrutura da vida já foi estabelecida muito antes, o que torna o ser humano um ser muito pequeno, né, em vista da vida de bilhões e bilhões de pessoas que já morreram e viveram no passado. Entende? Então, de certa forma, até mesmo pegar aqui esse versículo 9, ou mesmo o versículo 10, né, você vai ter essa visão de que, embora as coisas mudem na roupagem, o conteúdo e principalmente os pecados que estão envolvidos são os mesmos. Né? Já não há lembrança das coisas que procederam, das coisas que hão de ser, e também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Ou seja, é um golpe de misericórdia em cima da vaidade humana. Não há memória. E se há memória, é uma memória de curta duração. Então a razão pela qual pensamos que algo é novo é porque a gente tem memória curta. E não analisa exatamente o que está por trás de cada movimento que se diz novo. Mas na verdade toda a motivação e os pecados por trás já haviam no passado. O que o Kohelet observa é que a história, ela muitas vezes tem rastros apagados daqueles que vieram antes. E a mesma coisa acontecerá conosco. Mesmo que hoje em dia, embora a tecnologia tenha se desenvolvido tanto e haja uma busca por legado, simplesmente é o registro daquilo que já houve, em termos de pecados e outras coisas mais. Então, mesmo que se faça hoje em dia algo extraordinário, as gerações futuras, mesmo tendo registro, esquecerão. E acharão que na época deles, tudo é novo. Quando na verdade, o que está sendo ou estaria sendo, já foi. Então, se não há nada de novo, né, mas a experiência é a mesma, qual que é a relação disso com o mundo atual? Se a gente fosse pegar e
fazer uma análise desses pontos. Se fôssemos ligar de fato, é fascinante porque esse texto ele vai mostrar, os textos, eles desconstroem essas pretensões contemporâneas, principalmente o legacy como um todo, porque é a era da inovação constante. Quer dizer, a técnica aprimora, mas os desejos humanos parece que ficam mais ainda enraizados. E ao invés da sociedade evoluir espiritualmente, ela decresce cada vez mais. Tanto em sabedoria, entendimento, julgamento, percepção. Tudo isso vai caindo aos poucos, dadas as inovações, e o ser humano vai se perdendo e esquecendo que, de fato, a essência das coisas e a própria natureza humana, ela não mudou, ela se degradou ao longo do tempo histórico, simplesmente agora tendo uma embalagem diferente para dilemas milenares. Então, qual que é o ponto da intersecção entre essa sabedoria antiga e essas ideologias atuais? Então, essa contemporaneidade, filosoficamente falando, ela é construída em cima da ideia de que a história é uma linha. Você tem cada evento histórico, tem de eras, né, segundo a historiografia francesa, e tudo isso apresenta, então, ideias em formato de ideologias atuais, de que o ser humano está sempre evoluindo, estamos nos tornando melhores, mais inteligentes, mais éticos, mais civilizados. Só que o o livro está trazendo é que isso é uma baita de uma ilusão. Porque a visão, em tese, daquilo que se deveria perceber acerca do ser humano é uma visão cíclica e não linear. Então não estamos evoluindo, mas repetindo os mesmos erros do passado em vários setores, porém com roupagem diferente. Quer dizer, ideologias políticas prometem muitas vezes, por exemplo, uma utopia final. Então colocar aqui o capitalismo, ou o socialismo, ou então outros tipos de viés ideológicos, né, como transformação social, feminismo, e várias outras, né, tem esses vários ismos que aparecem, né, como sistemas de pensamento, gerando um tipo de utopia, uma solução definitiva, então, para equidade, digamos assim, social, a busca por sanar os problemas humanos, os problemas psicológicos e espirituais humanos. Tudo isso colide com esse verso 9 aí, porque o autor, né, Kohelet, vai sugerir que, embora tenhamos smartphones em vez de papiros, as motivações, o poder, a ganância, a inveja e a busca por sentido e propósito são as mesmas de 5.000 anos atrás. Numa sociedade movida pelo que é novo, o amor ao que é novo, a neofilia, muitas vezes as pessoas são convencidas de que precisam sempre da última versão, mas na verdade isso só mascara o vazio interior que cada uma delas tem. E algo que de fato não mudou desde o passado, porque apenas Deus, apenas Jesus Cristo é que pode suprir essas necessidades e carências humanas bem internas, profundas. Algo que não pode ser colocado, ou pelo menos comparado, com algo externo, que venha tentar satisfazer esses anseios. Porque o que a pessoa tentar colocar vindo externamente a ela, muito baseado no mundo material, não vai satisfazer. Muito pelo contrário, só intensifica o vazio. A busca, então, por essa satisfação, o autor já descrevia que, ao dizer que os olhos não se fartam de ver, né? Tá até escrito lá no versículo 8, quer dizer, a pessoa, ela vê, mas não se contenta, porque sempre tem que estar buscando a novidade, etc. Entendeu? Impactando até mesmo a identidade da pessoa e também a memória. Então o versículo 11, falando, por exemplo, dessa questão da memória, se tenta combater a memória a todo custo, a memória fraca humana, mas infelizmente, longe de eternizar, né, simplesmente os momentos, ele simplesmente perpetua o próprio fracasso, a própria busca por criar um tipo de legado. Então o que ele coloca aqui? Que o esforço ideológico de ser lembrado para sempre, ou de supostamente mudar o mundo, não, a gente vai transformar o mundo, né? Muitos estão virando massa de manobra e estão correndo atrás de uma permanente ilusão, porque ninguém consegue mudar o mundo dessa forma. Entendeu? Legados que muitas vezes são ilusórios e baseados em repetição do que já aconteceu, né? De motivações iguais às do passado. Então, ideologias que focam na autoexpressão máxima, na construção da identidade, colocadas como sendo um fim supremo, mas não passa de ilusão também. Então, esse livro de Eclesiastes aqui é um livro de extremo realismo. Até um livro existencialista mesmo, porque você olha o que foi o passado, e muitos dizem que o passado era melhor, né? Simplesmente porque não viveram lá, porque se vivessem lá,
achariam ele muito pior do que a própria contemporaneidade na qual vivem. Tanto que se diz que não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então, além desse realismo existencialista, é colocada essa questão de que as gerações futuras estarão tão ocupadas com as suas supostas novidades que a busca por relevância absoluta acabará sendo, de certa forma, esquecida. Há um ciclo de experiência que vai mudando a cada vez, entende? Então, assim, uma noção contemporânea onde se busca muito essa questão da tecnologia, né? A tecnologia vai salvar a humanidade. Então, muitos acreditam que isso vai acontecer, né? Tem a tal da renda básica universal, RBU. Não, as IAs vão controlar o mercado de trabalho, e aí os seres humanos serão um bando de inúteis sustentados que vão precisar então de um salário ou alguma coisa que seja provida por essas máquinas para poder sobreviver. E aí tem toda uma discussão por trás acerca de quem que controlaria isso, porque as máquinas continuam tendo donos, as IAs também, os computadores quânticos também. E aí uma série de outras discussões, mas e o poder do Estado em relação a isso? Será que vai aumentar? Não vai? Quer dizer, tudo isso é uma roupagem nova, mas para esconder o nível de controle que sempre se buscou no passado. Só não havia meios suficiente. A tecnologia salvará a humanidade. Só que isso, a essência permanece a mesma, nada novo debaixo do céu. E a busca por essa utopia. Tanto uma utopia de controle quanto a utopia de liberdade absoluta. Então, a pessoa, ou os ideólogos, né, tentam criar sociedades perfeitas, só que, infelizmente, desconsiderando a lei de Deus e o próprio Deus como governante. E criando essa utopia, repetindo os mesmos erros do passado. Porque todos tentaram a sua sociedade perfeita e nunca deu certo. Sempre houve desigualdades, às vezes algumas sociedades mais, outras menos. Sempre a ganância pelo poder, os reis, uns se matando aos outros para poder obter suas posições. Entende? E aí você contrasta isso tudo com a vida de Jesus, né, que foi dado a ele, foi pelo menos uma tentativa, né, de dar a ele os principados, os governos, né, no deserto. E ele rejeitou tudo porque simplesmente continuar dentro do mesmo paradigma não resolveria nada. Era necessário mudar. E só Deus que pode trazer, de fato, uma mudança verdadeira nesse sentido. Porque ele tem o poder de alterar a realidade, dadas as condições simplesmente providas por ele mesmo. Então a sua soberania é muito importante. Assim, por omissão, no próprio capítulo aqui dentro dos versos, fica muito nítido que a história deixada ao seu léu, sem qualquer tipo de intervenção divina, ou então alguma mudança, algum profeta aparecendo, o próprio Cristo, não haveria mudança de paradigma. Tudo que foi, continuaria. Mas Deus, ele reescreve uma nova história, porque dá a possibilidade do ser humano de mudar e sair dos seus pecados antigos e viver uma novidade de vida. Entendeu? Que é a salvação de fato. Muito longe de sociedades perfeitas, porque no céu não há democracia. É um reino, está escrito que é um reino. Então não se pode criar uma sociedade perfeita, o utopismo total, sem essa consideração da lei de Deus e do seu próprio governo. A busca do individualismo também, né? Aí qual que é a realidade de Eclesiastes? Simplesmente as ferramentas mudam, a roupagem muda, a embalagem muda, mas o homem permanece o mesmo com as suas falhas, que precisam ser mudadas caso Deus não entre na história para poder então fazer essas alterações. O que se fez se tornará a fazer, os erros continuam se repetindo, o que já foi em séculos passados continua, e o que simplesmente continuou antes de nós também vai permanecer naquele passado desenterrado, que buscam conhecimento sobre para tentar não repetir aqueles erros, mas vão repetir do mesmo jeito. Entendeu? Então existem referências bíblicas e exemplos até mesmo sobre essa questão existencialista, aqui dentro do versículo. Quer dizer, o ciclicismo ou a ciclicidade das ações, das motivações, dos desejos e pecados humanos, e a busca, então, frenética por conservar a memória, um legacy. Então é bem complicado, mas vale a pena. É por isso que esse livro aqui tem que fazer meditação em cima dele, para você colocar o pé no chão, pelo menos. Porque senão a pessoa vai achando que ela consegue reinventar a roda, ou mudar as coisas com a base na sua própria força. E fora a pressão também de sempre ser diferente, original, né? Que é como dizia lá desses sábios aí modernos, contemporâneos, né? O ser humano, em tese, nasce original, mas morre cópia. Entendeu? Algum tipo de modelagem vai haver. Ou vai parecer com Deus, com Cristo, com o caráter de Cristo, que seriam os salvos,
ou vai parecer com qualquer outra coisa e não será reconhecido. Então esse tema da ciclicidade, da vaidade humana, não é um tema, assim, digamos, exclusivo aqui do livro de Eclesiastes, mas ecoa por toda a Bíblia, lembrando a finitude humana. Tá? Então é importante ver isso. Já foi explicado o conceito de Hebel, né, que tem que ver com o vapor, o sopro, essas metáforas que são usadas para descrever, então, essa sensação de novo, só que é um vapor, é só um vapor novo, entendeu? Pode ter alguma forma diferente, alguma outra coisa ali, mas essencialmente é a mesma coisa. Transitoriedade, efemeridade, entendeu? A vida humana, né, sois apenas como neblina que parece que no instante logo se dissipa. No Novo Testamento, Tiago 4,14, lá no Antigo Testamento, Kohelet traz então essa questão da existência humana isolada, uma existência frágil, a memória fraca e totalmente passageira. Inclusive no Salmo, você olhar lá, 144, se eu não me engano, acho que versículo 4, o homem é semelhante a um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Jó 7,7, lembra-te de que minha vida é um sopro. Jó experimenta na pele o que Eclesiastes descreve teoricamente, uma perda súbita de tudo que em tese parecia ser sólido. É só lembrar aí a efemeridade, o nível disso, da experiência de Jó. Num piscar de olhos, perder tudo, e inclusive a saúde, uma velocidade, e simplesmente depois a coisa inverter. Então é interessante essa questão de ver aqui a vida como um vapor, a finitude humana, o ser humano como um ser menos do que nada, dentro de um mundo onde várias pessoas viveram e ele não tem a capacidade de reinventar nada, de criar nada novo, né? Porque o que já foi será, né? Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes foca muito nos ciclos naturais, né? Inclusive lá no início do capítulo 1, né, ele vai falando do sol que nasce, o vento gira, os rios que correm. Então, contrastando, de certa forma, a eternidade de Deus com a transitoriedade humana. Não que eu esteja dizendo que Deus é a natureza, tá? Isso daí é uma heresia. Tá? Deus é um ser pessoal. Tá? Só que, em comparação com a própria natureza, o ser humano, ele também é cíclico. Da mesma forma que o sol nasceu, o vento girou, os rios correm, ele permanece nos seus pecados se for deixado sozinho. Entendeu? Faz o homem voltar ao pó. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, tem tal, no Salmo 90, 3 e 4. Então, assim, inclusive na Bíblia, vou pegar lá o livro de Juízes, é um livro que tem uma demonstração histórica sempre cíclica. O povo seguia Deus, pecava. É sempre um ciclo, né? Primeiro pecavam, depois vinha a opressão, né, de qualquer povo ali que eles acabaram não tirando, né, da terra. Vinha o arrependimento, depois a libertação, e aí pecado novamente. Eles não aprendiam com o passado, confirmando até que a humanidade tendia sempre a repetir seus erros. Tá? Só que aí que tá, né? O contraste com Deus, né? Quando ele entra na história. Porque aí Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do céu, ou novo debaixo do sol, né, como está escrito. O restante da Bíblia aponta para o que está acima do sol. Quem? Deus. O Pai e Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, de acordo com o Apocalipse 21:5, é isso aqui que é a que torna a coisa bonita, bela, né, de fato. Porque se tu tem uma transitoriedade da memória, uma ciclicidade dentro dos pecados, dos desejos, das motivações, em um ciclo interminável que o homem não consegue sair dentro de uma visão horizontalizada, onde Deus não está presente, aí quando Deus se apresenta, aí a coisa muda. Porque aí lá em Apocalipse 21:5 ele diz: aquele que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aqui é um novo perene, um novo de verdade. Não é um vapor. É um novo que tem, de fato, um alicerce, porque quem faz é um ser eterno. Então a diferença é para o homem que está debaixo do sol, tudo é repetição. Repete, repete, repete. Coisas erradas. Um mundo errado, desigual. Sem o governo de Deus, sem as leis de Deus. Mas para o Deus Criador, aí eis que faço novas todas as coisas. Aí você tem uma renovação e uma criação de verdade sendo possibilitada. Segundo Coríntios 5,17, aqui ele vai atacar a base dos erros que eram cometidos no passado, continuam os desejos pecaminosos,
e aquilo que afastava de fato o homem de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo de verdade. O nascer do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Quer dizer, ao invés do ser humano ficar sozinho nessa ciclicidade, sempre nos mesmos erros, nos mesmos pecados, beleza, a tecnologia avançou e etc, mas os pecados ainda estão lá. E aí Deus vem e muda a natureza humana. Pode, porventura, leopardo mudar as suas manchas, né? O etíope mudar a sua pele, a cor da sua pele. Pois é, como vós conseguireis fazer o bem, né? Estando acostumados a fazer o mal. Aí vem Deus e transforma a natureza do ser humano. Então esse é o antídoto que mostra esse contraste entre o pessimismo que se vê no início do capítulo lá de Eclesiastes e nessa experiência agora da pessoa, do ser individual com Deus, a ponto de ter a sua natureza transformada. E aí fazer parte de um mundo totalmente novo. Novo céu e nova terra, lá em Apocalipse 21. Então, enquanto a história humana se repete em erros e ciclos, a intervenção divina introduz uma novidade real que quebra o ciclo do vapor. Então agora o vapor já não é mais tão vapor assim, porque ele foi transformado por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então agora uma quebra total de ciclo, onde agora o ser humano ele tem algo novo e algo sólido. E ele mesmo é algo novo. Entendeu? Ele mesmo, porque a experiência do passado foi acoplada agora com a graça e as leis divinas dentro do coração, colocadas pelo próprio Deus. Inclusive tem lá Hebreus 8:10, né? Falando acerca da nova aliança, ele diz, né? Porém, nos vossos corações as minhas leis, né? E nos corações eu escreverei. Então é uma aliança de fato, um negócio novo. Curiosamente é uma nova aliança. E que simplesmente traz essa possibilidade do ser humano ser alguém diferente. Não só ele, mas também, por consequência, todos os atos dele serão novos, serão diferentes, uma novidade de vida. E aí, a habitação final dele, junto da presença de Deus e do Cordeiro, né, que vai estar escrito no livro do Apocalipse. Então é muito interessante entender todos esses pontos. E aí, para tentar se aliviar desse peso moderno, né, o livro ele traz então algumas lições até interessantes, porque quando se aceita de fato que a essência da vida já foi vivida por milhões e bilhões de pessoas, a pressão de ser original cai. A única coisa que se pede é para imitar a Cristo, entendeu? Olhando ele como um espelho, né, refletindo a glória do Senhor, né, sendo transformado de glória em glória, como que pelo Senhor, o Espírito. Então, assim, nos lembra também que a dor não é nova. Milhões já sentiram exatamente a angústia, o luto e a traição. Então, um complexo, digamos assim, gerado de compaixão universal. Você não está sozinho dentro de uma ilha de sofrimento inédito. Você faz parte de uma experiência humana comum. Então, isso daí também é uma lição importante dentro do livro. Em vez de ser niilista, o foco, então, é a liberdade. Ele afirma categoricamente, né? Você será esquecido, você se liberta dessa noção de que o seu legado define o seu valor. Né? Na verdade, não define nada. É mais um vapor. A pessoa fica livre, tanto do próprio passado como do próprio presente. O valor da vida não está no que as pessoas dirão de você daqui a 100 anos. Mesmo porque o indivíduo já vai estar morto mesmo. Então, que diferença vai fazer? Mas agora a diferença é se ele será ressuscitado. De acordo com o que está escrito lá em 1 Coríntios 15. Gerenciamento de expectativas. Saber que o que foi, isso há de ser, você desenvolve um certo ceticismo saudável. Entendeu? Essa euforia pelo novo, né? Todo mundo achava que o ser humano, com seu cientificismo, iria conseguir chegar a um nível de civilização tal, né? Dado os avanços do século XIX. Aí bateu o início do século XX e já começou com a Primeira Guerra Mundial. E aí todo aquele período depois, entre guerras, só lamentando os pitacos, né? Porque todo mundo achava que o tal tecnicismo... Por quê? Porque o paradigma continuou o mesmo, os pecados, o governo, os seres humanos, né? Continuaram os mesmos do passado. Nada mudou internamente. Deus, nem consultado na história foi. Então, ele mesmo não tem o que interferir, né? Uma vez que os seres humanos técnicos científicos o abandonaram. Então agora são legados aos seus próprios desejos e anseios, né? Que são os piores possíveis. O que a tecnologia fez foi simplesmente instrumentalizar o mal no nível máximo da época e causar aqueles problemas todos.
sendo o século, né, o século XX, o mais sangrento da história. Mas isso só mostra aquilo que o Kohelet já falava há centenas e centenas de anos atrás. Então, o que foi a de ser, né? Você simplesmente desenvolve um ceticismo saudável. Então, a sabedoria de Eclesiastes é como uma âncora. Então, ela vai firmar, colocar o indivíduo no chão. Entendeu? Para pensar racionalmente sobre a vida, sobre a existência, e ver, de fato, a intervenção divina como a única saída dentro de uma realidade cíclica, entendeu? Em termos do que está internamente no ser humano, né? Do que ele faz externamente. E a saída é Deus, é Jesus Cristo, né? Que vai ser apresentado, a tal ponto de entrar também dentro do último capítulo e os últimos versículos de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda os mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.